Então vamos lá, signo de Touro, seja muito bem-vindo e bem-vinda, eleva teu pensamento a Deus, vamos às previsões de 2025. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Primeiro nós vamos fazer a previsão da mandala para as 12 áreas, previsão completa do ano de 2025 para o seu signo, e depois uma energia geral para os taurinos em cada mês do ano. Firma teu pensamento em Deus. Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter, no signo de Touro, tá? Eleva teu pensamento. Com a permissão de Deus para fazer essa leitura do seu mentor e do seu anjo de guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, bondade conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, Optcha. Vamos trabalhar, meu povo cigano. Salve as linhas do Oriente, a todos os nossos mestres, mentores, a espiritualidade da luz. Salve, meu povo cigano. Traz para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter, no signo de Touro, as previsões 2025. Lembrando que se for a sua primeira vez aqui, nós temos também 2 aulões completos, tá? Para te dar um norte aí do que esperar de 2025. Nós temos um aulão completo de astrologia, numerologia, tarô, que está como previsão 2025. E nós temos um aulão de Plutão em Aquário, tá? Tá um aulão assim, bem detalhado para você entender as projeções nas próximas 2 décadas. Então, lembre de assistir esses vídeos que eles vão até te complementar para você compreender tudo que nós vamos falar aqui hoje. Bastante energia de copas aqui dentro, ou seja, o elemento água, o elemento das emoções, o elemento da intuição, da cura, aí ligado aos taurinos, tá? Bastante questão ligada também às mães, ao materno, tá? As questões de resolução também ligado a nossas ancestrais, as nossas matriarcas na família, muita energia do materno aqui sobre os taurinos em 2025, então uma atenção especial aí com questões ligadas à mãe, vós, bisavós, as matriarcas, né, a nossa ancestralidade, a nossa origem aí por meio das mulheres. Em Áries nós tivemos muito a questão vinculada ao paterno, tá? Mas aqui para você está bem forte o lado do materno. O ano do eremita por si só, 2025 é um ano 9. Então para quem assistiu ao aulão sabe disso, ele vai mexer muito com a ancestralidade, ele vai mexer muito com as figuras mais maduras, mais velhas dentro de cada família, tá? Por isso que é um momento muito importante de manter às vezes um cuidado, um contato, uma aproximação daquelas figuras que são importantes, né? Mas que talvez por questões de distância física, né? E outros fatores do dia a dia, talvez você não veja, não tenha contato há muito tempo. Você começa pelo elemento terra, e eu quero que você observe como que o valete, ele segura o pentagrama na mão, a moeda. E terra é teu elemento, tá? Então a tua âncora, a tua primeira mensagem de 2025, ela está relacionada diretamente ao teu elemento. Só que o valete, ele é o potencial. É como se fosse assim, 2025, você já sabe do teu potencial. Você já sabe das tuas habilidades ou já tem sentido um movimento do potencial do que você tem em mãos. Então, para aqueles que já estão com coisas concretas acontecendo, realizando, não aqueles que estão na busca, mas aqueles que já estão dando os primeiros passos, é muito importante que em 2025 você faça crescer, você faça o movimento para que esse valete se torne um cavaleiro ou rei, ou seja, traga solidez naquilo que você já tem em mãos. Cuidado para não deixar, exemplo, uma coisa na metade do caminho e se distrair e acabar indo para outra situação e deixando essa aqui, que poderia crescer mais, evoluir mais, tá? Então a espiritualidade traz muito esse processo de você aproveitando, ó, olha a energia 9.
Então é um momento de 2025 do taurino sentir confiança, sentir merecimento, ter algumas realizações, porque 9 não é só fechar ciclo, não no tarô. A gente fala muito do fechamento de ciclo na numerologia, mas aqui também fala da questão da satisfação, de onde eu vou querer me dar um pouco mais de conforto, tá? Onde eu posso pensar um pouco mais na minha qualidade de vida. Existe aqui algumas situações juntos com a rainha em 2025 para os taurinos, por ela também trazer água. Então você perceba que como nós temos copas e uma rainha de copas logo no começo do teu jogo, 2025 traz muito a questão de recomeços também afetivos, emocionais, sabe? Aquela coisa, ou saudade de pequenas coisas. Às vezes não quero só almoçar e jantar sozinho, às vezes eu quero um parceiro, uma parceira, ou eu quero resgatar uma sintonia, um convívio familiar, para que haja o quê? Mais troca, sabe, emocional, afetiva entre as pessoas. Então o campo do afeto, mesmo que não só romântico, ele fica muito intensificado em 2025. O arcano da morte, ele vem muito falando das finalizações que já foram vencidas nos últimos anos, mas não foram vencidas por acaso, foram vencidas pela fé. Você está vendo que nem o arcano da morte consegue tocar nessa família aqui? Ó, tem a família aqui de baixo e você vê o Papa. O Papa consegue segurar o cavaleiro do Apocalipse. E nesse simbolismo, ele não segura com força, ele segura por autoridade, uma autoridade que vem o quê? Da fé. Então é muito importante em 2025 você, não só que já exerce, trabalhar bastante a tua autoridade na fé, sobre a tua vida, sobre teus filhos, sobre a tua família, porque aqui pode falar também que o taurino em 2025 ele vai vendo que por meio dessa fé ou dessa força espiritual, você pode ser um agente de proteção não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas, tá? Em 2025, o campo financeiro, ele traz aqui um grande crescimento junto à casa da comunicação, junto ao valete de copas, mas eu vou pedir um pouquinho de atenção com o louco. Tem muitas pessoas da cartomancia que, infelizmente, talvez por falta de conhecimento, colocam o louco só como um arcano puro, livre, recomeço, zero, alfa, o ômega, ele é tudo isso. Mas o louco, no campo financeiro, ele também pede muito cuidado com os riscos, tá? 2025 não é para correr grandes riscos financeiros. Não é. Porque o louco, por mais que ele é muito sonhador e tem muito potencial, ele não sabe mensurar riscos materiais, tá? Então, confie mais nesses caminhos aqui, nos caminhos daquela realização que pode não ser, às vezes, na pressa, na velocidade que você tenha, mas são pontuais. Você vê que é um crescimento sólido, que é um crescimento palpável e não muito fantasioso. Então, no campo financeiro e material, tudo que envolva compra, venda, comercialização, representação, viagens curtas que traga movimento, a energia do dinheiro ela está aberta. O valete, ele traz o seu processo de encanto, de beleza, de criatividade expandindo em touro para 2025. Porém, cuidado com o excesso das fantasias, da aventura, do arriscar sem mensurar o que eu estou indo fazer, com quem eu vou me afinizar, aonde eu estou investindo esse recurso, tá? O louco, ele sempre traz esse tipo de alerta, porque ele pode significar as pessoas que acabam caindo ali em propostas muito incríveis e fantásticas e perdendo grandes somas de dinheiro. Então evite esse caminho. Sentiu que uma pessoa quer te trazer uma história muito uau, muito fantasiosa? Lembre-se do que foi avisado aqui na leitura. No teu campo profissional, você traz o elemento terra, junto ao rei. Olha que bonito. Rei e rainha juntos na casa de ouro. Então, no campo do trabalho, talvez você se destaque também somando força a alguém que atua no mesmo segmento ou em uma atividade complementar à sua. Por quê? Rei e rainha pode estar relacionado, mesmo que não se forme uma sociedade formal,
Aqui fala de um crescimento, de você tomando visibilidade, autoridade dentro de algo que você faz. Então é um bom momento para ter coragem de assumir cargos de confiança, cargos de liderança, cargos de comando. Reis e rainhas são momentos também de acreditar no teu potencial empreendedor. Mas ele entende a diferença desse pro louco do financeiro? Olha a diferença dessa postura. São arcanos concretos, são arcanos do elemento terra. Então eles não trabalham com fantasia, eles trabalham com o que é palpável, com o que está nas mãos, tá? Então o campo do trabalho ele traz grandes resoluções concretas. A espiritualidade fala também sobre a capacidade de trabalhar em silêncio. Silêncio no sentido de sobre as questões mais importantes em 2025 que você estiver realizando, projetando, lançando, realizando, né? Pode ver o barulho que deve surgir aí para vocês que passou aqui agora. Saiba também o momento de fazer silêncio. 2025, fale um pouco menos sobre teus sonhos, sobre tuas projeções. Materializa primeiro. Deixe os outros descobrirem o teu crescimento como uma consequência natural. Ah, legal, você trocou de carro. Ah, legal, você está fazendo isso. Ah, legal, te vi lá. Mas deixa o reconhecimento vir de forma natural. Tá? Aqui pede-se um pouco de silêncio profissional e não envolver a sua imagem profissional em questões polêmicas. Não misture a tua empresa, o teu negócio, a tua fala com questões que não agregam na tua atividade profissional. Tá? Preste bastante atenção nesse conselho. Aqui nós vamos verificar no campo da família, nós temos o Cavaleiro de Ouros, o Rei de Copas e uma energia de Copas trazendo maturidade, uma grande maturidade no setor familiar. Só que lembrando que o setor familiar, a maturidade da família não significa exatamente amor. Essa maturidade pode estar ligada a pais, mães, filhos, a irmãos. Então aqui mostra, se deixando um pouco a maturidade, a figura paterna destacada, mas a maturidade emocional que vem sobre a casa da família vem junto com a responsabilidade. Então os taurinos, tanto pais e mães, homens, mulheres, precisam trabalhar bastante dentro da estrutura do lar o merecimento, o entender que tudo nessa vida demanda às vezes um preço, uma dedicação, um compromisso, tá? O setor familiar não pode ser guiado em 2025 para os taurinos apenas na satisfação imediata dos membros da casa, satisfação emocional. Aqui está se falando de trazer o elemento terra para dentro de um lar onde existe só a satisfação momentânea, mas não existe muitas vezes a cobrança do compromisso, tá? Na casa social, existe um grande momento aqui ligado à visibilidade, mas aqui junto com esse momento da visibilidade, nós vamos ter o 9, de novo, energia do ano, 9 de ouros. Só que aí a espiritualidade, lembra que falou, presta atenção, hein? Que no trabalho não é para puxar do teu segmento ou dentro do teu local de trabalho, digamos que você trabalha numa empresa, num hospital, num salão de beleza. E você vê que está ali um assunto muito delicado, que não tem nada a ver com aquele ambiente. Não seja a pessoa que vai pegar aquele contexto e vai começar também a passar adiante. Porque 2025 existe aqui um caos social, uma convulsão social sendo anunciada. Então é como se falasse, touro, seja muito seletivo para não manchar ou não atrapalhar as suas relações profissionais, que são muitas vezes o teu sustento, com questões que são de cunho muito pessoal. Então, como o Plutão em Aquário vai cobrar a capacidade de vivermos em coletivo, em sociedade, mostra que aqueles taurinos que tiverem dificuldade de separar as coisas, podem acabar impactando o teu movimento no teu comércio, a tua agenda, a tua clientela, a tua visibilidade, mas por causa de um posicionamento que foi feito ali no local de trabalho e não era local para aquilo, tá? Então pede-se bastante cuidado, tá? Em relações a não misturar questões muito íntimas e pessoais da vida cotidiana, dos valores pessoais e individuais de cada um,
dentro da tua questão profissional. Gabriel, mas eu trabalho com posicionamento, eu trabalho de forma pública, política, religiosa. Aí você vai adaptar a sua realidade, mas aqui fala que o campo da comunicação tem que se ter assim um prumo, tá? Tem que se medir, tem que ter muito cuidado para não se confundir as relações profissionais com situações que não agregam em absolutamente nada dentro da tua atividade, tá? Então, se você perceber esse movimento dentro do teu local de trabalho, se necessário, exija ali das pessoas que trabalham com você ou naquele ambiente compartilhado que se separe o particular, o sensível da porta para fora, tá? Para que isso não traga um prejuízo à tua imagem profissional. Vamos colocar aqui, energia de espada, tá? Aqui nós temos o imperador, casa 4, e a justiça. Imperador no campo do amor, ele fala muito mais sobre a necessidade emocional, tanto para quem está solteiro, casado, enrolado. Entenda que imperador é casa 4. Casa 4, ela fala da necessidade de ter um porto seguro. Então não é que você precisa encontrar um homem ou mulher só para dizer, eu me sinto seguro porque eu tenho ele ou ela na vida. Não é isso. É só a espiritualidade querendo te conscientizar que em 2025 é importante entender que só cuidar dos outros não é legal. Do mesmo jeito que a gente oferece amparo, do mesmo jeito que a gente oferece colo, vai ter uma hora que você vai precisar de alguma forma de ter esse amparo, esse colo, ou alguém que você sinta que pelo menos está ali ao lado. Então a casa 4, ela fala de uma abertura, tá? Aqui ligado a Capricórnio, o imperador. Então a leitura é para Touro, mas a energia que vai reger a casa do amor é uma energia terra, é uma energia ligada a Capricórnio. Por quê? O que isso significa? Eu vou ter que me relacionar com um homem ou mulher de Capricórnio? Não necessariamente, mas eu preciso buscar essas características no meu parceiro ou na minha parceira. Quais são essas características, Gabriel? Estabilidade, compromisso, tá? Estar ao lado, ser uma pessoa forte e firme. Então, se você é uma pessoa que já tem lá as suas questões pessoais, as suas problemáticas do dia a dia, e você pegar alguém mais problemático, você está lascado, porque daí você não pegou um marido ou uma mulher, você pegou um filho para criar. Então aqui fala das características do amor que vão se destacar aos seus olhos, onde você tem bastante equilíbrio para olhar, parece que os taurinos vão ter mais confiança para olhar para a casa afetiva em 2025, mas vocês vão estar com uma balança na mão. Então essa balança fala disso. Eu sei o que eu ofereço, eu sei o meu valor, eu sei o que eu posso dar, oferecer, agregar, mas será que o outro consegue também de fato agregar em alguma coisa? Então existe todo esse processo racional, você vai racionalizar o amor em 2025. E Gabriel, e se eu não achar? E se eu não encontrar assim, ninguém que soma, só que subtrai, só tira? Dificilmente relacionamentos que forem momentâneos, aventureiros em ano 9 viram compromisso sério, tá? Porque em ano 9 a maturidade vai falar mais alto. Então, se eu não consigo entrar em algo em que eu vejo um futuro de médio a longo prazo, simplesmente não se começa aquela relação em anos regidos como 2025 pela casa 9, tá? Gabriel, e se eu estiver carregando o meu parceiro e a minha parceira nas costas? Em 2025 isso acaba. O 2 de copas, a imperatriz e o cavaleiro de espadas vêm nos movimentos da espiritualidade junto ao oculto. 2 é mais que uma abertura romântica, é realmente entender que eu preciso também de um pouco de prazer, de realização, de companhia. Aqui fala de valorizar bons momentos a 2. A imperatriz fala sobre questões que envolvam a gravidez, o feminino, a beleza, o sagrado. Gabriel, eu não posso mais engravidar ou nem quero. Então, cuidado, porque aspectos ligados à fertilidade ou cuidado específico das mulheres
com questões sensíveis, as questões ligadas à área das mamas, do ventre, tá? Existe um cuidado, uma energia intensificada sobre essas partes. A gente vai ter um movimento de Vênus muito importante em 2025. Então ela rege o corpo feminino, ela rege as partes sensíveis, ela rege os quadris ali, tá? Então a parte do amor, do sentimento, do reconhecer o feminino, o belo, vai ser destacado em 2025. Ou resgatar o sagrado feminino em nós. Ah, Gabriel, um homem pode ter sagrado feminino? Pode, do mesmo jeito que a mulher tem o sagrado masculino. É um equilíbrio de energia. O ideal é que você tenha os dois lados bem trabalhados. Por que hoje tem tantas pessoas com tantas dificuldades emocionais? Porque ou tiveram uma figura feminina materna muito forte, mas não teve figura masculina nenhuma. Ou teve lá a figura masculina muito forte e tem uma ausência da figura materna. E aí a pessoa fica ali meio manco na vida, porque não quer olhar sobre essa falta, tá? E o Cavaleiro de Espadas, ele só pede um pouquinho de cuidado quando você for abordado em 2025 por um parceiro ou uma parceira, mas que essa pessoa tenha muita pressa, venha com muita sede ao pote, venha com muita cobrança. Então já comece também pondo certos limites, tá? Se você sentir que você quer avançar com pressa, aí é outra história. Mas aqui pede um pouquinho de cuidado com os passos muito acelerados no campo afetivo, tá? Aqui nós vamos trabalhar as questões ligadas à saúde, o eremita, que é o arcano do ano, energia de copas, e a lua. O eremita e a lua são dois arcanos muito sérios na saúde, porque o eremita é o arcano do ano. E o eremita, junto com a lua, ele sempre vai falar das questões mentais, das questões emocionais. Porque a lua, ela fala dos nossos segredos mais ocultos, ela fala dos nossos medos, das nossas inquietações, dos nossos mistérios, aquelas coisas que acontecem no nosso universo mental que a gente nem ousaria dizer. Então, é um momento muito importante para os taurinos, a saúde mental. O cuidado, tá? O eremita, ele traz pouca vitalidade, no sentido de energia física. Então, se ele vai reger justo a casa da saúde, busque estar firme numa atividade física, trabalhar a sua estrutura muscular, a sua estrutura óssea, a sua flexibilidade, porque o eremita ele pode gerar o que? Um abatimento físico. E a lua, como ela puxa o emocional, ela pode te colocar num recolhimento exagerado. Aí você pode, por exemplo, ir para um processo de depressão e quadros que vai te... Então, evite isso desde o começo do ano. Não espere vir esse abatimento. Cuida do teu coração, do cardíaco, cuida dos teus hábitos, cuidado com excessos de toda a ordem. Porque se uma taça transborda, mostra que a gente não está sabendo lidar com limites. Entende? Limites. Então eu tenho um limite para o que eu posso ingerir, por exemplo, de água. Eu tenho um limite do que eu estou ali na minha dose diária de café. Eu tenho um limite na minha dose de açúcar, na minha dose de carne, na minha dosagem ali de hábitos, de bebidas. Então é importante olhar para os excessos em 2025 e começar a trabalhar com cortes nesse processo, tá? As influências que são externas, o Sol e o arcano do diabo, pode ser um ano muito importante financeiro, pode ser um ano de virada financeira para os taurinos, tá? Ou de realizações assim que são marcantes, como oportunidades que no futuro vão garantir muita visibilidade, muito crescimento, porque o diabo e o Sol trabalham junto no campo do sucesso. E você tem aqui a materialização da força solar junto ao arcano da matéria. Então, entender que isso está vindo de forma externa. Então, ficar muito atento com clientes, parceiros de negócio, possibilidades de abertura, de visibilidade dentro do teu campo de atuação ou de investimento, porque pode trazer uma grande capacidade de crescimento. Mas vamos fazer um paralelo aqui junto? Percebeu que aqui é uma coisa muito uau? Diabo, Sol, crescimento. O que eu falei lá no financeiro com o louco? Mensure riscos.
saiba onde está pisando, busque conhecimento sobre aquilo que você decide fazer com o teu campo material, com o teu campo, porque grande visibilidade, vamos dar um exemplo hoje nas mídias sociais, também geram o quê? Grandes ataques. Grande visibilidade é um caminho sem volta, porque você pode expor, às vezes, 10 horas de algo edificante. Em uma fala infeliz, essa única fala infeliz, você pode ter certeza que ela vai suprimir aquelas 10 horas que você falou algo de forma edificante. Então existe todo esse conceito. O crescer é possível em 2025, mas eu tenho que estar preparado para entender que junto com certos crescimentos, as responsabilidades virão também, tá? Então não deixe o sucesso subir a cabeça. Vamos lá. Desafio. Aqui nós temos a sacerdotisa, e a sacerdotisa ela precisa impor regras. É uma dificuldade talvez de pôr regras, compromissos. A sacerdotisa ela também é mãe, e como nós vemos aqui adolescentes e jovens no mau comportamento em volta da sacerdotisa, é muito importante. Isso não seria só para os taurinos, aqui é a energia de vocês, mas isso está relacionado plenamente com a energia do próximo ano e das próximas décadas. Nós estamos vendo um grande movimento de evasão escolar, de falta de capacidade de concentração no que se refere aos estudos, ao aprendizado. Então a espiritualidade coloca como um desafio aos taurinos tentar ser exemplo, mas também colocar mais regras, não regras no sentido de prender o outro, compromisso, começar a ter mais compromisso com as pessoas à sua volta, na sua casa, na sua família. Então vamos dar um exemplo lúdico. Se você é a pessoa que banca tudo, que cuida de tudo, que faz tudo por todos, 2025 é o ano que você precisa começar a jogar um pouco de responsabilidade para os outros, para que você não fique sobrecarregado. Então a sacerdotisa no desafio, ela fala isso. Ela fala de você ter toda uma percepção, um sentir, mas talvez você não está sabendo comunicar esses ajustes. Então esses ajustes sobre irmãos que te sugam demais, sobre filhos muito irresponsáveis, sobre pessoas que estão sempre recorrendo a você, mas não te ajudam, é um bom ano para olhar sobre isso. Porque se você não pôr limite, pôr regra, nada vai mudar. A astrologia, o tarô, a espiritualidade, ela vem para apontar caminhos, mas eles não vêm para resolver a sua vida por você, tá? Então vamos lá. A espiritualidade traz o anjo da temperança, tá? E aqui junto a casa 3, um trabalho bem forte junto aos seus mentores, mas um trabalho também ligado a resgate, tá? Esse resgate pode ser tanto no plano físico, aqui encarnado, quanto no plano espiritual. Porque aqui o anjo está trazendo a energia do resgate. Resgate às almas, resgate às pessoas em condições ali precárias. Então, se você, por exemplo, em Touro, tiver um posicionamento do signo de Áries forte no teu mapa, você pode até complementar essa leitura lá com o signo de Áries. Por quê? Porque a Áries veio um peso muito forte sobre a caridade, sobre saber trabalhar essa energia. E vocês trazem a energia do amparo. Então essa pessoa que está pedindo amparo aqui no espiritual, seja no espiritual ou encarnado, não parece que é algo que você vai sair procurando. Fique atento em 2025 com as pessoas que a espiritualidade coloca no teu caminho. Porque é como se fosse mostrado assim, a sua capacidade de acolhimento, a sua capacidade de ajudar, diminuir um sofrimento, uma forma de miséria, seja intelectual, emocional, financeira, alimentar, isso vai te trazer um grande crescimento junto à tua egrégora espiritual, tá? Então existe bastante o arquétipo aqui do resgate daqueles que sofrem. A energia da Rainha de Espadas está junto com o arcano maior da estrela, né? Nós temos o lindo arcano da estrela. A estrela ela fala de um processo de cura, é o aguadeiro, de intuição, de energia espiritual, mas onde a espiritualidade traz em 2025 um pedido com essa estrela. Pare de desperdiçar o seu tempo
Pare de desperdiçar o seu talento, os seus dons. Assuma um compromisso com aquilo que você já é, com aquilo que você faz, com aquilo que você sente que tem que fazer. Cuidado que o perder tempo não significa que você está consciente disso. 2025, esse perder tempo pode ser usado pessoas, distrações. Hoje está tudo nos distraindo. O celular, a tela, os streams aí de televisão, a vida está muito corrida. A nossa noção de tempo está passando muito rápido. Então a espiritualidade pede que em 2025 você derrame todo o seu talento, o seu potencial, toda a sua energia em coisas que você realmente sente o chamado, que você sente que eu tenho que fazer isso. Então faça da forma que for possível, comece. Tá? Não, cuidado com esse processo de sabotagem. Não, eu vou esperar só mais isso, daí eu faço. Eu vou esperar só mais aquilo, aí eu começo. Porque daí às vezes essa vez nunca chega, porque sempre vai ficar surgindo alguma situação como obstáculo. Vamos tirar uma energia para cada mês, tá? Aí de janeiro a dezembro, para a gente verificar para vocês uma energia geral, como será a energia pelos arcanos maiores para cada mês do ano. Signo de Touro. Arcanos maiores, firma teu pensamento, eleva o meu pensamento a Deus, traz a mensagem, como será a energia de janeiro a dezembro de 2025 para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter em Touro. Salve meu povo cigano. Tchau. Temperança, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então vamos lá. Temperança. Janeiro. Não espere lá grandes mudanças em janeiro. Ou aquela energia, uau, tô super afim de fazer tudo. Não, porque temperança é descanso. Temperança é equilíbrio. Temperança é paciência. Tá? Então, o processo que ele vincula o descanso, a paciência, o equilíbrio vai estar muito forte em janeiro. Observe como esse anjo ele tem um pé dentro da água e um pé na terra. Tá? Ou seja, um pé na solidez e um pé na profundeza, no ser, no lúdico, no imaginativo. Então aqui mostra um grande processo de equilíbrio, tá? Para vocês em janeiro, ou um momento onde a sua paciência, a sua calmaria precisa ser exercitada. Então, dentro do que for possível para a tua realidade financeira, para a tua realidade familiar e profissional, tente se preservar mais em janeiro, fisicamente, energeticamente, para que você consiga fazer esse processo de limpeza para esse ano todo que está por vir. A partir de fevereiro, aí já não tem mais nada de calmaria e temperança não, tá? Porque a partir de janeiro já começa em fevereiro o quê? O carro, movimento, ação, mudança. Movimento de eu começo a sentir assim várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu tenho que tomar as rédeas da vida. Então o carro ele não traz só viagem, ele traz, digamos que assim, pense que o carro você pode estar indo para uma viagem, mas o carro também significa que você pode estar voltando de algum lugar. E aí eu volto o quê? Com uma nova visão, uma nova ideia, eu estou motivado, eu sei para onde eu quero ir. Só que o segredo do arcano do carro é entender que essa rédea da vida está na sua mão. Então se eu entregar muito os meus caminhos, a minha rédea, à mão de terceiros, eu vou me desviar. Tá? Então esse é um arcano de crescimento, de maturidade, de exploração de novos conhecimentos, de exploração de novos conteúdos, de explorar novos caminhos, tá? Fevereiro traz bastante movimento. Março, o arcano do julgamento. Março pode vir com vocações, questões jurídicas, autoridades, sociais. O julgamento fala da capacidade de ouvir. O julgamento fala também do direito de falar, tá? Então o julgamento ele traz em março um momento muito bom para poder falar, defender algo ou ouvir,
tá? Encerrar um assunto que te prendia, que te limitava. Então a casa de março, ela traz o julgamento. Abril nós temos enamorados. Que é só amor, Gabriel? Não necessariamente. Pode ser, porque ele também fala de caminhos, de escolhas. O arcano que traz Adão e Eva, ele está muito relacionado ao momento da tentação, o momento das escolhas, da consequência das escolhas. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril pode ser bom para abrir um novo amor, para se conectar, para conhecer uma nova pessoa, alguém que surge no nosso caminho. Mas abril também é um momento de falar assim, eu estou consciente das escolhas que eu estou tomando, eu sei as consequências do que eu quero provar e experienciar aqui na minha vida, tá? Então, enamorados, ele vai verter caminhos, decisões, escolhas e pode trazer a chegada de uma nova pessoa aí na sua vida, ou a declaração do interesse de alguém que quer se aproximar aí dos seus caminhos. Maio, a lua. Maio, lembra que a lua visitou a tua saúde lá na mandala? Então você pode conectar alguns arcanos lá com a tua mandala. A lua, ela vai pedir em maio um cuidado específico com a saúde emocional, com a saúde mental, com o campo talvez para alguns da sensibilidade, tá? Então é entender que maio, se a lua rege, a lua ela tenta trazer a revelação de segredos, de memórias, de olhar para as coisas de uma forma mais profunda, sem medo, tentar quebrar a ilusão, tentar quebrar a enganação. Agora a lua, quando se refere aos outros, ela pede um pouco de cuidado, porque a lua ela também traz a fantasia, tá? A estrela, junho. A estrela em junho, ela fala do aguadeiro de aquário. Então é um momento de muita intuição, de grande percepção espiritual, é um momento onde você começa a ver que a forma como você está derramando os seus talentos, o seu potencial, isso pode ser muito frutífero, isso pode te trazer muito resultado. A estrela é lembrar que nós temos que ser guiados pelo alto, pelo céu. Nós temos que olhar os sinais que a vida traz para que a gente não desperdice o nosso tempo. A estrela também te traz buscando se despir. Você percebe que por meio dessa figura que está sem vestes, eu preciso talvez também olhar, resgatar o meu conceito da beleza de mim, do meu corpo, a sua identidade física, o como você se relaciona com o seu próprio corpo. Quer dizer, você sai da lua, que é um processo mais obscuro, e você vai para a estrela, onde eu tenho coragem de olhar, de entender, ou eu alcanço uma compreensão das coisas que eu preciso ver. O arcano da morte, ele vem em julho, trazendo processos que mostram assim, finalização, fechamento com algum ciclo que pode ter sido doloroso ou transformador, mas o arcano da morte, ele também sempre nos lembra que a única forma de enfrentar esse arcano é por meio da fé. Por isso que você vê essa figura aqui, em posição de oração, em posição de fé diante do desafio. Então, Júlio fala muito disso, dos confrontos de confiar na tua egrégora, de confiar na espiritualidade, de pôr a tua fé à frente dos seus desafios, tá? Morte não significa ser ruim, morte é transformação, é transmutação. Só apanha na energia do arcano da morte aqueles que não aceitam as coisas como são, aqueles que demoram demais para fechar ciclos ou se adaptar às mudanças que a vida traz. Onde eu entendo que nem tudo eu tenho escolha, nem tudo existe o bendito do livre-arbítrio. Tem coisas nesse mundo que são impostas no nosso caminho. E a gente tem o livre-arbítrio do como vai reagir diante daquilo, tá? Então aqui nós vamos trazer para vocês, junho, julho, agosto, a Imperatriz, o arcano mãe. Agosto pode ter aí para a figura de touro o anúncio, né, ou o nascimento, pode ser tanto o anúncio de uma gravidez ou o nascimento de uma criança. Questões também ligadas ao materno, bastante atenção com as filhas, com as mães, tá? Porque aqui verte tudo que é o sagrado feminino da casa.
uma atenção especial com as partes do corpo sensíveis, com as áreas do corpo que são mais sensíveis, com as partes também de órgãos reprodutores, tá? Então a Imperatriz, ela traz tudo que inverte o teu feminino. Para os empreendimentos, por exemplo, ela é fantástica. Por quê, Gabriel? Porque ela é a mãe da colheita, ela é a mãe da fartura, tá? Então, em agosto, você também pode estar falando de o nascimento, quando não de um ser físico, não é o nascimento de um bebê, mas eu entendi, é o nascimento de um sonho, de um novo projeto, é o nascimento de um novo capítulo, tá? Então, ela fala das colheitas, das estações, e ela vem sobre vocês ali no período de agosto. Setembro, o eremita. Então, a energia de 2025 vai bater com muita força em setembro. Por quê? Porque setembro, esse é o arcano do ano, é o ano 9. Então aqui, em setembro, assim, setembro não é um mês para aprender mais nada, é do tipo assim, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, agora aguente as consequências, porque o eremita, ele vem iluminar, mas ele ilumina o que é necessário, não o que a gente quer. Então aí mostra o processo que vem da maturidade, a nossa maturidade sendo testada, o momento do saber estar só, sem sentir solidão, o saber lidar com a ausência dos outros na nossa vida, o saber também se preservar, se recolher, tá? Aquelas pessoas que vão estar numa busca mais introspectiva, num processo muito íntimo e pessoal, podem aproveitar o período de setembro ao seu favor. É um bom momento de escrita, tá? É um bom momento de exercitar também a cura pela capacidade da escrita. Aí nós temos a sacerdotisa, que vai trazer aqui para vocês junho, julho, agosto, setembro, outubro, na energia de Libra. E ela tem muito a ver, tá, com o arcano da justiça, porque as pessoas não percebem os pilares, muitas vezes, que está por trás dela. Ela também fala do equilíbrio. Só que a sacerdotisa, ela fala do silêncio. Você percebeu que você sai do eremita com uma introspecção, mas agora ela vem já com o papel, com o documento, com o conhecimento já tomando forma. Então, em outubro, é muito importante você entender que setembro e outubro, esses 2 meses estão conectados. Parece que o eremita, ele te leva a um processo de recolhimento, mas em outubro você vai precisar tomar decisões em cima do que você aprendeu ali em setembro. Então, é bom momento para papéis, acordos, compra, venda. É um momento de documentar, de buscar registro de situações, tanto registro autoral, questões legais. A sacerdotisa, ela fala para se documentar tudo o que faz. Então, é um momento de não se confiar muito na palavra, tá? E sim se confiar mais ali na legalidade das coisas. Então, se você for fazer grandes acordos, tudo muito bem documentado, verifique registros, verifique documentos, vá até o local. Fala também de entender que não adianta ter conhecimento, porque ela pode trazer esse puxão de orelha. Nada adianta ter tantos dons, tanto percepção, tanto talento, tanto conhecimento, se você esconde isso, se você guarda isso do mundo, se você não expressa o que está aí dentro. Então a sacerdotisa, ela fala sobre isso. Não adianta apenas ter o conhecimento, se esse conhecimento ele não é usado de forma útil, de forma construtiva, tá? A força, que daí nós já vamos para novembro, que é o arcano do infinito, que é o arcano que fala sobre força não é violência, força é dominar a si mesmo antes de querer achar que a gente vai dominar alguma coisa lá fora. É dominar os próprios instintos, é canalizar bem a minha força diante daquelas lutas e desafios que todo mundo tem. Então a força, ela fala sobre você poupar a sua energia para as batalhas que valem a pena, tá? Em outubro tem esse contexto. Poupe as suas energias e concentre ela naquelas lutas que são prioridade, nas batalhas que valem a pena. Gabriel, e se eu cheguei em outubro, revisei essa leitura e eu estou lutando a batalha dos outros, você vai perceber que é um desperdício de energia. Em dezembro de 2025, qualquer tipo de
relacionamento que traga uma energia abusiva, desgastante, aonde você luta e o outro nada faz, aonde você se esforça e o outro só tira, em dezembro a Torre ela vem fazer uma faxina no final do ano na tua vida. Tudo que for ilusório, tudo que for fantasioso, tudo aquilo que só você tinha compromisso, o outro não tinha compromisso com você, cai. Você percebe que a amizade, ela era uma fidelidade só sua, mas o outro não era de fato seu amigo, cai. Então a Torre, não tenha medo dela. A Torre é quando a gente não quer enxergar alguma coisa, por isso que é o raio que atinge lá o topo dela. E às vezes a espiritualidade, Deus, seja a forma como você quer entender, precisa dar um sinal muitas vezes mais direto, mais impactante, para que a gente evite um dano maior. Então a Torre em dezembro tende a trazer a quebra ou livramentos de situações que não podem mais ficar na sua vida, tá bom? Lembrando que além desse jogo de tarô, dessa leitura pela mandala, nós temos 2 aulões completos de 2025, vai aparecer aqui para você na tela. Plutão em Aquário, onde a gente vai analisar até 2044 as grandes transformações para a humanidade, as previsões 2025 completas de astrologia, numerologia e lembrando que também 2025, já que fala de busca por conhecimento, você pode vir estudar tarô comigo, um curso 100% online, tá? Acesso às aulas é ilimitado, só que a inscrição, informações apenas no site da Hotmart, fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Que 2025 ele seja abençoado para todos vocês e até a próxima!